Olá, seja bem-vindo ao TMN Coin. Hoje, através deste vídeo, eu venho mostrar para vocês, o livro Gina, de Maria José Dupré. Esse livro é da editora Ática. Como eu falei para vocês, a partir deste vídeo, eu vou estar falando, sobre os livros que eu leio, em forma de discurso, Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre a autora do livro, tá? Maria José Dupré nasceu em Botucatu, São Paulo. Escreveu contos, romances e livros infanto-juvenis. Foi alfabetizada pela mãe e pelo irmão mais velho. Seu contato com a literatura começou antes mesmo dela estudar. Estudou música e pintura. Formou-se professora. Seu primeiro livro escrito foi O Romance de Teresa Bernard, em 1941. Depois foi Éramos Seis, em 1943, que foi seu livro de maior sucesso. E depois veio Gina. Morreu em Guarujá, São Paulo, em 1984. Este livro aqui, ele pode ser visto, de acordo com a percepção de vários personagens, tá? O que eu vou falar aqui para vocês é de acordo com a percepção, do olhar, se colocando no lugar da personagem principal, que é a que dá o nome a este livro, Gina, tá? Mas o leitor, ele pode perceber a história de acordo com, se colocando no lugar de vários personagens, da mãe dela, da irmã dela e por aí vai, tá bom? Eu vou contar aqui pra vocês a minha percepção, me colocando no lugar, de Gina, tá ok? O livro Gina foi escrito em 1945, mas este livro aqui é a 13ª edição, tá? É de 1978 este livro aqui. O livro, que é um romance, é dividido em 3 partes e conta a história de Gina, uma menina meiga, delicada, bonita. De início era pobre, vivia num cortiço. Sua mãe era Julica, seu pai era o professor Pasquale. Zelinda era filha de Julica, enteada de Gina. Logo se mudaram para uma pensão. Chegando nessa pensão, Gina se depara com uma situação. Ela não sabia ler. E as meninas dessa pensão descobriram que ela não sabia ler e começaram a zoação. E aí Gina, no mesmo dia, pediu para que seu pai o matriculasse num grupo escolar. Com o passar do tempo, o pai ainda não havia levado a menina para matricular. E aí ela foi sozinha à escola, pois não aguentava mais as caçoadas das meninas da pensão. Gina era muito humilhada por sua mãe e pela sua irmã. Quando sua mãe soube que ela foi à escola, deu um sopapão nela, não acreditando que ela tinha ido mal vestida até o diretor da escola. Mas enfim, conseguiu estudar e aprendeu a ler em 6 meses. Teve uma infância conturbada, onde presenciava brigas, sofria humilhações. Zelinda era invejosa e sempre implicava com Gina quando Pasquale não estava por perto. Falava e fazia coisas absurdas, como por exemplo, dizia que Gina não era filha de sua mãe. Gina teve que viajar para Campinas com sua mãe, onde a mesma dizia que era para visitar sua avó, que estava doente e tinha recebido uma carta. Mas, na verdade, não era isso. Foi para a casa de um rapaz chamado Giacomo, no Bom Retiro, pois como estava havendo brigas constantes dentro de casa, Julica não quis mais morar com o Pasquale. A mãe mudou o nome dela, de Gina e de sua irmã Zelinda. A mãe passou a se chamar Maria, Gina passou a ser Iracema e Zelinda passou a ser Lídia.
e não podiam sair de casa em hipótese alguma. Lá na casa de Giacomo, as brigas começaram e ele, quando bebia, ameaçava matar Julica. Diante disso, Julica resolveu sair de casa, com as filhas. O professor Pasquale havia se mudado de pensão e então tiveram que procurar o novo endereço do professor, que foi em São Paulo. Chegando à casa de Pasquale, encontrou Pepino, filho de Pasquale do primeiro casamento, que trabalhava em um circo na qual estava em uma temporada em São Paulo. Aí Julica contou ao Pasquale o que aconteceu na casa de sua mãe. Só o que ela contou era tudo mentira. 3 meses se passaram, com muita chuva. Com chuva, ninguém ia para o circo. E com isso, a miséria pairou sobre eles. Com o salário do professor, não dava para sustentar toda a casa. Com o aparecimento do sol, montaram o circo novamente, mas recomeçou com um desastre. Rosalina, uma funcionária do circo, não podia trabalhar no trapézio, pois estava grávida de 6 meses. Mas foi escalada para sua última noite de trabalho naquela ocasião. E aí, no momento do espetáculo, sua mão não alcançou no trapézio, caiu no chão e morreu. Os dias vão passando e o professor Pasquale teve um ataque cerebral em seu local de trabalho. O médico disse que deveria ter muito cuidado. Com isso, a rotina diária da família se alterou. O professor teve um segundo ataque, ficou dias de cama e se tornou um louco, sendo internado. Depois de meses, voltou para casa e ao seu trabalho. Num dia desses, Pasquale não estava se sentindo bem e foi para casa mais cedo. E daí encontrou Julica com outro homem dentro de casa. Brigaram e Pasquale saiu de casa e nunca mais voltou. Com o tempo, descobriram o paradeiro dele no Brás e dias depois ele morreu. Depois deste ocorrido, Julica e suas filhas se mudaram para a Rua Livre. A miséria bateu novamente na família. Zelinda começou a namorar Osório, que prometeu arrumar emprego para ela e para a Gina. Conseguiram emprego numa empresa de telefonia. Gina conheceu muitas pessoas em seu emprego, entre elas Pasqualina, na qual a ensinava como arrumar namorado e aproveitar a vida. Por ouvir a conversa telefônica dos outros, Gina foi expulsa do emprego. Osório sempre ajudava a família no que podia. Depois, Gina conseguiu emprego para apresentar produto de beleza. Com o passar do tempo, seu patrão disse que ela não precisava trabalhar com a beleza que tinha e passou a mão no rosto dela, ou seja, um assédio. Gina saiu correndo e nunca mais voltou nesse serviço. Nos 2 empregos seguintes, Gina também foi assediada. Tempos depois, Pasqualina arrumou um homem rico para Gina, que passou a morar com ele e o mesmo dava de tudo para ela. A partir daí, sua vida mudou completamente. Ficou rica, sua mãe e sua irmã aproveitaram da situação. Com a condição que tinha Gina, sempre procurava ajudar as pessoas. Num dia desses, Gina foi a uma festa de um maestro italiano que a convidou para estudar música na Europa, em Milão, e ela aceitou. E isso aconteceu por volta de 1902. Nesta parte do livro me fez lembrar da época em que eu cantava num coral católico daqui de Angra, chamado Coral da Imaculada Conceição, e também da banda aqui do bairro onde eu moro, Bonfim, que existiu há um tempo atrás, chamado Banda Sagrada Família, na qual também cantei. Continuando a história, Gina ficou um bom tempo lá, só que chegou um determinado momento em que não deu certo. Será que eu não faria como o que Gina fez, sair do nada assim, trocar uma coisa certa, por uma coisa duvidosa, só porque ela foi convidada, para estudar música na Europa, ela pegou, foi, não ligou muito para a família, não ligou muito para as pessoas, que viviam aqui com ela, Sua mãe, como sempre foi contra,
Quando ela voltou, jogou na cara dela. Está vendo? Eu disse que não ia dar certo. Dias se passam e em 1920, Gina conhece Fernando. Ficou grávida dele e acabaram se casando. Em 1924, Gina tinha 2 filhos, Helena e Fernandinho. Em 1926, Helena tinha 3 anos e Fernandinho tinha 1 ano e meio. Tempos depois, teve Ana Luísa. Helena e Fernandinho foram crescendo e aí Gina colocou na cabeça de que tinha que contar um segredo do passado para seus filhos e acaba contando que no passado ela era prostituta. Ou, melhor dizendo, porque para quem vai depender da forma como a pessoa costuma se expressar, também chamada de mulher da vida, garota de programa ou profissional do sexo. O termo vocês escolhem, o que acharem melhor para vocês. Eu prefiro profissional do sexo, que é um nome mais ético, O povo descobriu esse segredo e começaram a rejeitá-lo. Helena conheceu Eduardo. Tempos depois, Eduardo a pediu em casamento e acabaram se casando. Fernandinho, no mesmo ano do casamento de sua irmã, entrou para um curso de engenharia. Durante seus estudos, arrumou uma namorada chamada Juju e com isso acabou reprovado em seu curso. Depois desses acontecimentos, Fernandinho leva sua namorada para a família conhecer. Juju era exagerada, falava alto, entre outras coisas impróprias que ela fazia. Ana Luísa não suportava um rapaz chamado Amadeu, que era colega de Fernandinho. Mas depois que ele salvou a sua cachorrinha, teve outros olhos para ele e acabaram se casando com o passar do tempo. E assim termina a história. Esse livro também traz umas frases bem interessantes. Eu vou destacar aqui 2 delas. Tudo que é conseguido com a força e a opressão não é duradouro. Nem sempre se pode ser franco, ou seja, nem sempre nós podemos contar a verdade. Então, espero que vocês tenham gostado do comentário e das minhas percepções sobre esse livro, Gina, de Maria José Dupré, da editora Ática. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Tiago de Moraes, de Angra dos Reis, para o canal TMN.